Então hoje chegamos no nosso quinto eixo, falando de dois signos que são opostos e complementares e que também são bem instigantes quando citados. De um lado, eu diria que é uma interpretação equivocada e simplista, né? Ao qual a gente vê Áries como o agressivo e Libra como aquele que se anula, né? Que não olha para si mesmo. É um equívoco e é muito simplista essa visão. E vamos ver ela se expressando neste eixo quando caracterizamos a potência de cada um deles e como eles se complementam. Volto a reafirmar, quando estou falando aqui do eixo, estou falando da energia dos signos e não propriamente das pessoas que são portadoras desses signos no seu signo solar, né? Então, todos nós temos os eixos nos nossos mapas astrológicos. Então, vamos encontrar no nosso mapa astrológico o eixo Áries Libra. E o que é este eixo Áries e Libra? Para simplificar rapidamente assim, na verdade é uma união de potências entre o eu sou e o tu és, entre o eu e vocês, entre o eu e o nós. E é sobre isso que nós vamos falar quando explicitarmos aqui as características de Áries e de Libra. O que é potência num signo é um desafio no outro signo de aprendizado. Então, se enquanto vemos em Áries uma capacidade de um impulso de se colocar o eu para fora, em Libra vamos ter isso como um desafio a ser desenvolvido. Assim como vemos em Libra a potência de observar, de empatia, de sensibilidade, de ver tudo ao redor e olhar o outro, vamos ver que isso é um desafio de Áries para ser aprendido ao longo da sua caminhada. Então, quando a gente fala desse eixo, vem primeiro essa questão dos julgamentos simplistas, né? Porque, claro, quando a gente olha um impulso em movimento, quando a gente não consegue integrar bem esse impulso dentro de nós, nós saímos com o julgamento de dizer que aquilo é agressivo, que aquilo é uma força desproporcional, que aquilo não é cabível e assim por diante. Também se vemos aquela capacidade de o tempo inteiro negociar, a diplomacia, de perceber o ambiente externo e os outros, nós dizemos também que aquilo pode ser uma fraqueza de não olhar a si mesmo. É um simplismo e vou explicar aqui e ver que é uma força muito grande nesse eixo de aprendizado para todos nós. Né? Primeiramente, quando falamos de Áries, nós estamos falando de impulso. Sim. E na vida tudo é impulso. Áries é o primeiro signo da roda zodiacal. Então percebam, o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal foi falando sobre a missão dos signos. E o primeiro signo é Áries. E a missão dada a Áries é ser o pioneiro, liderar e desbravar a abertura dos caminhos. Então vá e abra os caminhos para que os demais possam passar e cumprir a sua jornada e a sua missão. Então, quando a gente fala de impulso, de vitalidade, é esse processo de liderança, de se colocar, de fazer, sem muito pensar, sem muito blá blá blá. Então, é agir, né? Vem o impulso da ação e já está fazendo. Já está fazendo quando vem o impulso, já está em ação. É essa força de movimento, né? Muito grande quando a gente fala em Áries. É muita vitalidade, é muito se jogar para poder agir diante das circunstâncias ou das situações da vida. Do outro lado, nós temos Libra, e Libra vai para um senso muito diferente, né? Que é o senso de justiça, de empatia, a sensibilidade apurada para perceber os detalhes que estão externos a si mesmo, perceber o ambiente ao redor, as outras pessoas, o que trazem. É uma diplomacia, uma negociação, a capacidade de pensar antes de agir, de sentir antes de agir. Então, quer dizer, é muita ponderação antes de tomar uma decisão. Então, é bem diferente, mas ambos trazem um aprendizado que o outro precisa. Áries precisa da ponderação, Libra precisa da ação, precisa agir mais. Então, essas duas forças se conectam num caminho de complementaridade. Então, Áries, esse signo de impulso, essa energia ligada muito ao ato de pensar menos e agir mais, né?
e agir de qualquer forma, às vezes. Então, o grande aprendizado aí é pensar, de alguma forma, perceber onde tem falta de ponderação, né? No caso de Áries. E no caso de Libra, perceber onde está faltando ação, onde está faltando impulso para agir, onde está negociando demais, onde deveria se impor, né? Então é preciso, na verdade, essa questão entre o ato e a falta de ponderação e o agir de menos, né? E agir demais e a falta de ponderação diante das situações, né? Então, essa coisa do agir demais, de não ponderar, de colocar só a vitalidade e o impulso na frente, é algo que Libra tem de sobra. E o que falta a Libra, que é a ousadia da iniciativa, da vitalidade, de se colocar e se jogar, é o que Áries tem para oferecer para Libra. Então, portanto, a gente pode chegar a um acordo aqui desse eixo de aprendizado para todos nós, que de um lado, nós temos Áries, que é a análise, né? O que falta em Áries é essa capacidade de análise, a percepção e a ponderação diante de tudo, para assim poder tomar uma decisão e olhar o todo, e não somente o foco. No entanto, Libra é a tomada de decisão. E para tomar decisão, para superar o próprio caminho, às vezes, de negociação demasiada, exagerada, que leva a indecisões. Então aqui é se impor mais e colocar a sua vontade própria em ação. Esse é o grande aprendizado de Libra. De todos nós. Então, dessa forma, a gente vai compreender que o eixo permite esse aspecto a vontade do outro e a vontade individual sejam respeitadas, as duas vontades, né? Porque em Áries é o eu, em Libra é o nós, é o vocês, é o tu. Então a gente precisa unir essas duas forças para que elas sejam impulsionadas em forma de fazer, de ponderar, mas de agir. Então aqui, na verdade, vamos perceber que isso também acontece quando a gente fala dos nodos lunares. Os nodos lunares no mapa astrológico, temos o nodo sul, que é de onde viemos, daquilo que a gente já vem e já sabe de cor e salteado, e o nodo norte é para onde a gente veio, é para onde devemos ir, que a gente tem que desenvolver. Então, quem tem nodo sul em um desses signos, tem o nodo norte, o inverso. Então, quem tem nodo sul em Áries, tem nodo norte em Libra. Quem tem nodo sul em Libra, tem nodo norte em Áries. E o aprendizado é o mesmo das descrições que eu falei aqui, das potências de luz e sombras de um e de outro. Então, quem tem nodo sul em Áries, traz dentro de si já um pleno conhecimento de agir, de fazer, de se colocar, o pioneirismo, iniciativa, às vezes de ser muito impulsivo, às vezes pode ser impaciente. E do outro lado, se alguém traz um nodo sul em Libra, traz esse processo da empatia, da sensibilidade, de se colocar no lugar dos outros, de ouvir os outros. Então, o nodo norte, no caso de Libra, nodo sul, é aprender a se impor, aprender a se colocar, aprender também a viver as suas vontades. E o nodo norte em Áries é aprender a ponderar, aprender a respeitar, aprender a ouvir a voz da sensibilidade em si também e dar lugar para a ponderação, para a empatia, para a sensibilidade. Então, é um eixo muito instigante, de um grande aprendizado para todos nós, porque nós estamos falando de uma energia muito forte de impulso, que é o primeiro signo, e de uma outra energia de grande sensibilidade, empatia e de negociação, que é Libra. Então, fica aí esse aprendizado desse eixo, e qualquer coisa, marca no comentário, manda a pergunta e eu vou responder. Até mais!